Você já imaginou trabalhar uma vida inteira, construir um patrimônio e ver tudo isso em risco por causa de escolhas que não são suas? Mas e se esse risco estiver dentro da sua própria casa, nas mãos de um filho que enfrenta uma doença séria como o alcoolismo? Hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado, mas extremamente necessário, porque por trás de muitos conflitos familiares e perda de bens, existe algo que poderia ter sido evitado: a falta de planejamento. Eu sou Ângela Cecília Confortinho, eu sou advogada e eu atuo com planejamento patrimonial. Eu sou Cassiane Fagundes, sou advogada aqui no Rio Grande do Sul e, junto com a doutora Ângela, também atuo na área de planejamento patrimonial. E hoje nós vamos trabalhar com você nesse vídeo como o planejamento patrimonial pode proteger o patrimônio mesmo em contextos familiares difíceis. Olha só, infelizmente, muitos pais se veem presos entre a dor de um filho adoecido e a responsabilidade de proteger todo o patrimônio que conquistaram ao longo dos anos. O problema é que esse patrimônio, quando está no CPF dos pais, fica completamente vulnerável. E como ocorre isso? Por exemplo, se um filho que tem alcoolismo tem acesso aos bens ou às finanças da família, os riscos vão desde a dilapidação até ações judiciais. Essa é uma realidade que nós que trabalhamos com as famílias e com planejamento patrimonial, a gente vivencia também nos nossos escritórios. E eu vou explicar aqui para vocês situações reais de como é que isso acontece, tá? Então, esses filhos, que podem ser a filha, o filho, eles vendem bens dos pais para sustentar o alcoolismo. Outro exemplo, né? Dívidas que eles formam em nome dos pais, né? Para custear isso. O que vemos diariamente é o medo desses pais, dos pais, em deixar bens para um filho que em pouco tempo pode dilapidar o patrimônio, né? Veja como exemplo, pais que têm um filho ou uma filha que enfrentam o alcoolismo e esses filhos, eles também têm filhos. A dilapidação desses bens vindos através de uma sucessão não planejada se torna uma herança que vai, sem um planejamento adequado, prejudicar os netos, que os avós tanto amam e que gostariam de deixar uma segurança patrimonial para esses netos, né, essas crianças, ou esses netos que eles têm como tesouros. E para prevenir situações como estas, nós trabalhamos com o planejamento patrimonial como estratégia, onde você vai proteger todo o patrimônio e determinar como as coisas vão se resolver em determinadas situações como estas. E como a família vai enfrentar um problema desta proporção, uma dificuldade dessa proporção. Quando você organiza os seus bens dentro de uma estrutura empresarial, com regras, com cláusulas e limites, você cria um sistema de proteção que impede decisões precipitadas, impulsivas ou prejudiciais à família. Por exemplo, nós conseguimos colocar dentro dessa estrutura cláusulas restritivas, como a inalienabilidade, a impenhorabilidade, como a incomunicabilidade dos bens. Também nós conseguimos fazer a doação das cotas com a reserva dos poderes. Mesmo doando as cotas, quem fica no controle dessa estrutura empresarial são os pais. A proibição de alienação sem autorização desses pais também é uma segurança que a gente consegue estabelecer dentro do sistema. Então, imagine um pai que tem uma fazenda, que tem um filho que enfrenta um problema de alcoolismo. Ele decide, então, proteger os seus bens criando essa estrutura. O filho não tem acesso direto ao patrimônio e, com isso, ele não pode vender nada e também não vai responder sozinho por essa estrutura. A estrutura de holding familiar ela é feita para impedir que a fazenda seja dilapidada por impulsos momentâneos. Nela, em vida, os pais vão ser os administradores e vão possuir o controle total dos bens. E deixam determinado um administrador para continuar o legado quando eles partirem. Veja bem,
não é sobre abandonar o filho, né? É sobre protegê-lo e principalmente proteger as gerações futuras, como os netos, né? Por exemplo. Porque o amor, ele também é responsabilidade, né, Cassiane? O planejamento patrimonial é muitas vezes o único caminho para manter esse legado da família, né? A lei existe para proteger, e quando usamos os instrumentos certos, nós conseguimos equilibrar a proteção jurídica e o cuidado com essa família, né? É só herança, é proteção enquanto você está vivo, né? Estruturar evita decisões precipitadas ou decisões que vão prejudicar todo o legado familiar. Você mantém, os pais mantêm o comando de todos os bens, né? Principalmente estando em um sistema organizado. Se esse tema tocou você de alguma forma, ou se você tem essa situação delicada dentro da sua casa, não espere o problema se agravar para agir. O momento de organizar tudo é enquanto as coisas ainda estão no seu controle. Se você quiser saber como aplicar isso à sua realidade, nós estamos aqui para te ajudar. Entre em contato, aqui na descrição do vídeo tem o nosso Instagram, você pode acessar ali, nos enviar uma mensagem através do direct, ela será uma mensagem sigilosa e nós vamos conseguir te ajudar com a sua dúvida, nós vamos te retornar assim que for possível e te ajudar a organizar essa situação dentro da sua casa. Não é isso, doutora? Exatamente. Essa é uma situação que precisa ser pensada, planejada, para evitar essa perda que muitas vezes pode acontecer em uma sucessão tradicional, né? Em caso de um rompimento familiar devido à perda ou do patriarca ou da matriarca. E tudo fica muito mais protegido dentro de um sistema, de uma holding familiar, com foco no planejamento patrimonial. Então, entre em contato conosco, que eu tenho certeza que nós vamos te ajudar. Até semana que vem. Até mais.